Hello, flores do meu jardim. Eu sou a Fabi, lá do ateliê Fabi Biscuit Oficial, e hoje eu trouxe mais uma aulinha com a equipe da Fabi Rodrigues de uma peça linda para inspirar você e você aí encantar as mamães com uma peça linda para decorar a festa delas. Nós vamos utilizar nesse vídeo uma bolinha de 25 milímetros que nós vamos cortá-la no meio. Também a gente vai utilizar esse moldezinho aqui que é de coelhinho. Nós vamos utilizar ele para fazer um outro bichinho, então vamos utilizar como um molde de corpinho universal. Mais para frente vocês vão ver. Vamos utilizar também um molde Lovely no tamanho P, tanto o corpo quanto a cabeça. E a gente também vai utilizar essa florzinha aqui de hibisco. Eu vou deixar todos os nomes aqui na descrição dos moldes, tá bom? E claro que a gente vai utilizar esse molde lindão aqui, que é do Stitch tamanho G. A gente vai fazer uma peça grande, bem linda. Você vai arrasar. Lembrando também que eu deixo aqui o meu cupom na descrição, tá bom? Que nós temos lá na equipe também, no site da Fabi. E vamos para essa aulinha. A cavidade da cabeça, ela tem a divisão de cores bem definida e a gente vai utilizar então uma bolinha. A gente vai fazer uma cobrinha para colocar na parte de baixo. Esse meu Stitch eu vou fazer ele num tom de azul bem quente, bem clarinho. Então esse daqui, esse azul, eu coloquei bastante branco para ele ficar um tom bem clarinho. Aqui um rolinho a gente vai fazer como se fosse um arco, né? Você dá uma achatadinha e você vai mesmo encaixar na divisão, naquela parte ali de baixo. E aí você vai encaixando até você ver que ficou num formato bem parecido, bem bacana. Eu fiz vários testes e essa foi, assim, pra mim, o que foi mais rápido aqui para que eu pudesse fazer em produção, tá bom? Se precisar, você vai dando uma ajeitadinha também com uma esteca, dá uma afinadinha aqui nessa partezinha para ele fazer um encaixe bem direitinho ali nas laterais, né? Dessa parte que representa aí a boquinha do Stitch. E vai mesmo encaixando. Como ele tem uma divisão bem definida, você consegue ver bem direitinho até onde que essa massinha tem que ir, tá bom? Aqui eu utilizei aqui um boleadorzinho para fazer um encaixe bem direitinho, me facilitar ali. Quando você vê que tá bem encaixadinho, bem direitinho ali naquela partezinha, naquela cavidade, aí você pode vir com outro tom já de massinha. Passa uma cola também para facilitar, para que não solte essas partes, né, na hora que você desenformar. Passa uma colinha mais ralinha, não passa uma colinha muito grossa, passa uma cola mais ralinha. E você então vem com o tom de azul que você escolher. No meu caso, como eu disse, eu fiz um tom de Stitch bem candy. Então eu fiz ali, né, clareei uma bem mais, e essa daqui eu usei ela com um pouquinho só de branco, só para dar uma quebradinha mesmo, mas no azul claro, tá bom? Então encaixa aqui na cavidade da cabeça. Essa partezinha que sobrou, você vai cobrir com o azul mais escuro, puxando assim, sabe? Rasgando para baixo, para que aquela parte mais clara que representa a boquinha dele fique só na parte da frente, tá? Passa ali um rolinho para deixar uma massa bem lisinha. E aqui no meu caso, eu vou colocar aquela meia bolinha de 25 milímetros, é opcional, tá bom? Eu vou colocar só para dar uma leveza nessa massa, nessa cabeça. Mas caso você opte em fazer somente com massa, dá perfeitamente, porque é um molde. Esse molde ele tem uma cavidade da cabeça bem fundinha, bem profunda, então é perfeitamente possível, tá bom? Aqui eu coloquei somente para que a minha massa pudesse secar um pouquinho mais rápido, para eu fazer aqui a sequência do vídeo com vocês. Aqui eu uso o rolinho para ajudar a fazer o alisamento, para ficar bem bonitinho aqui na parte de trás
dessa cabecinha, tá bom? Se precisar, dá uma alisadinha também com a mão. E ali a gente desenforma bem fácil, fica bem lindo, olha, já sai perfeito, tá bom? A cabecinha. Aqui eu uso um rolinho, caso, né, você queira tirar ali uma rebarbinha que fica, às vezes naquela parte da lateral, pra gente deixar a cabecinha bem redondinha, sabe? Bem alisadinha, bem redondinha. E você vai dando aí o seu jeitinho mesmo aí no molde, para ele ficar com a sua cara, tá bom? A gente usa o molde, mas a gente vai dando o nosso jeitinho, aquela alisadinha, aquele carinho, para que a sua peça transmita para sua cliente aí o amor que você colocou nessa peça, a dedicação, a atenção que você colocou nessa peça. Esse seu carinho, ele com certeza ele é transmitido nessa peça final. Então coloca bastante carinho nessa peça, tá bom? Em tudo que você fizer, uma alisadinha, até você ver que tá bem bonitinho, bem bacana. E ele já vem com o lugar onde você vai inserir os olhinhos, tá vendo? Ele já vem com uma partezinha. Eu centralizei aqui mais ou menos aonde ficaria o narizinho, com um boleadorzinho, e passo uma colinha para estar auxiliando, tá? Eu passo uma cola branca para que esse olhinho fique bem fixado. E eu vou usar os olhinhos que eu também comprei lá no site da Fabi, tá bom? Tem essa cartela, várias cartelinhas que tem lá, eu escolhi essa, com essa partezinha de cima. E então a gente coloca o olhinho, lembrando também que o ideal é que você afunde bem esse olhinho, para na hora que a massa ela secar, ela retrai, ela não expulse o seu olhinho, tá bom? Então não deixa o olhinho raso, porque o olhinho do Stitch, ele é um olhinho bem grandinho, né? Então você precisa aprofundar esse olhinho nessa cabecinha, tá? Eu gosto muito de usar essa ferramentinha que eu improvisei aqui, que era um boleadorzinho bem pequenininho, e aí eu quebrei a ponta para ficar uma ponta reta. Eu gosto muito de usar essa ferramenta improvisada, que é uma pontinha reta. E aí você, depois que deu a achatadinha, afundou bem esse olhinho, você vem puxando a lateral desse olhinho para cima, a lateral da massinha mesmo, para cima desse olho, tá bom? Isso vai ajudar também a segurar esse olho na cabecinha. Agora a gente já vai pro corpinho, que também tem a divisão bem definida, tá bom? Ali da partezinha que a gente coloca mais clarinha. Usa um boleador para te auxiliar. As cavidades são bem profundas desse molde, é um molde excelente. E quando você vê que entrou bem ali, em toda aquela partezinha, passa a cola. E já vem com a mesma massa que você usou para estar fazendo a cabecinha. No meu caso, como eu vou fazer uma peça do Stitch sentadinho, eu vou colocar só no corpinho, tá bom? Eu não vou me preocupar com as perninhas, porque eu vou tirar essas perninhas dele. Então, a gente põe aqui, olha, só o corpinho, para esse caso aqui, né? Dou uma alisadinha ali nas laterais para ficar bem arredondadinho. Tá vendo? Usa aqui um cabinho de esteca mesmo. Essa partezinha a gente também dá uma alisadinha com o cabo da esteca para ficar bem niveladinho, bem bonitinho. Aqui eu tiro mais um pedacinho ali do que seria a perninha dele. Dou uma alisadinha novamente para ficar bem bonitinho. Como ele vai estar somente o corpinho, né? Não tem uma sainha, nada pra gente estar cobrindo. Então, tem que dar essa alisadinha em todas as partes que a gente cortou com a tesoura, tá bom? Aqui eu vou utilizar a bola acrílica com a cola lantejoula. Vou deixar a lista desses materiais todos lá na descrição, tá bom? Tudo eu comprei lá no site da Fabi.
E aí, só com a cola lantejoula, eu já vou colar na minha bola acrílica. Um detalhe importante também, passa um álcool na bola acrílica para você tirar gordura, suor da mão que possa ter, tá bom? Agora nós vamos tirar as perninhas do nosso Stitch, tá bom? Coloca ali a massinha, dá uma apertadinha ali, tira um excesso e aí você vai tirar as duas perninhas. Eu gosto de segurar assim na parte de dentro, pra perninha, como tá sem o corpinho, né, a gente ter aquela segurança em tá dando o formato certinho da perninha, tá bom? Tira as duas perninhas do nosso Stitch e a gente já vai colocar no corpinho que já tá colado lá na bola acrílica, tá? Dá aquela alisadinha se você vê que precisa, para ele ficar arredondadinho. Ele também é bem profundo, esse molde ficou lindo demais o nosso Stitch. E a gente já vai... Aí eu vou marcar aqui também um pouquinho uma marcação aqui, que fica mais bonitinho também. E aqui a gente já pode estar colando com a cola lantejoula também. Vou passar tanto na parte que vai na bola acrílica, quanto na parte que vai no corpinho, tá bom? E aí a gente já cola no nosso corpinho. O ideal é que esse corpinho já esteja seco também, da noite pro dia, sabe? Faz num dia o corpinho e no outro dia você coloca as perninhas para que você consiga pressionar essa perninha no corpo e não soltar. Tá bom? Então, respeite aí as etapas que vai facilitar muito para você na montagem da peça. Vai dando uma alisadinha, uma ajeitadinha, até você ver que ficou bem direitinho. Se precisar, passa um pincelzinho de água para ajudar a selar e a colar, sabe? E agora nós vamos para aquele molde do coelho. Como eu não tinha o molde da xepa, como eu não tinha o molde da xepa, então eu utilizei esse molde de coelhinho. Como o molde de corpinho universal, ele dá para fazer todos os bichinhos, você vai adaptando, né? Então eu utilizei ele com um verde bem clarinho para seguir aí a paleta do meu Stitch no tom Candy. Tira aqui o excesso, porque ele precisa estar bem plano, bem retinho, pra gente estar colando no nosso Stitch, né? Aqui na perninha, como eu quero ele com a perninha gordinho, o bracinho gordinho, eu dou uma apertadinha assim com a esteca de gravata, sabe? E aí, olha só, aqui eu vou dar aquela adaptada para a xepa. Corto os bracinhos, corto as perninhas também, para ficar curtinha. Dou ali uma alisadinha para ficar redondinha essa mão. Dou uma separaçãozinha aqui na cabeça com o braço pra gente colocar aquela partezinha rosa que ele tem, que a xepa tem, né, no pescocinho. E aqui você vai adaptando aí para o bichinho que você for fazer. Esse molde é perfeito, dá para fazer vários bichinhos para colocar na mão, de bonequinhas, de bonequinhos. E aí você vai adaptando e ajeitando do seu jeitinho, tá bom? Vou dando uma alisadinha aqui no caso da minha xepa para ficar com as mãozinhas e os bracinhos redondinhos e curtinhos, bem fofinho. A cabecinha também eu dou uma niveladinha, não preciso preocupar tanto porque ele ainda tem, a xepa ainda tem o lacinho na cabeça, né, o cabelinho. Então, não preciso me preocupar tanto. Terminei de alisar, eu vou deixar ela ressecar. No caso aqui eu tenho uma estufa, né? Então, eu deixo ela ali na luz da minha estufa para ela secar um pouquinho. Se você não tiver uma estufa, deixa ela dar uma ressecadinha, tá? Antes de você concluir essas etapas, tá bom? Eu já vou colocar aqui... nessa parte, mas você deixa dar uma ressecadinha, tá bom? Mas como eu quero prosseguir o vídeo aqui, eu vou colocar a cordinha rosa
dando uma ajeitadinha pra ficar aquela partezinha rosinha no pescocinho dela. E os detalhezinhos do olhinho, a gente também vai estar colocando o cabelinho, tudo no tom bem clarinho, tá? Pra seguir a paleta. O cabelinho aqui eu fiz algumas gotinhas e cortei um pouquinho na base pra encaixar direitinho. O molde de lacinho, eu utilizei, colo tudo com cola branca, tá bom? O molde de lacinho eu utilizei esse molde aqui, olha, eu vou deixar na descrição também. Eu não preencho a cavidade toda, eu coloco pouca massa e dou uma apertadinha ali com o boleador para ficar um lacinho mais fininho, por conta do cabelinho que a xepa tem, tá bom? Então eu colo também ali com cola branca, na frente desse cabelinho, olha só como que fica bonitinho. Dou uma apertadinha para esse lacinho ele colar bem direitinho ali na cabecinha. E já vou colocando todos os detalhes, tá? Que eu vou prosseguir o vídeo, mas você deixa aí secar para te facilitar um pouco mais, tá bom? Coloco ali a massinha azul na barriguinha, os olhinhos, os detalhezinhos da xepa, né? Viram como ficou perfeito com esse molde? É um molde de coelho, mas a gente conseguiu fazer perfeitamente a xepa, somente adaptando, né? Esses moldes que eles são como corpinho universal, eles são excelentes para nossa produção. Agora a gente já vai fazer a nossa Lilo, que vai também junto aqui, o que pode ser aí a aniversariante representada aqui nessa peça também, tá bom? Aqui eu vou fazer a Lilo moreninha, vou utilizar aqui a massa pele morena, colocar aqui preenchendo todo o molde. Esse moldezinho também muito lindo, tô usando ele em todas as minhas produções de lembrancinha. O tamanho dele fica excelente, fica uma bonequinha aí com cerca de 10 centímetros de altura, então fica ótimo esse tamanho, muito lindo. Dá aquela niveladinha, aquela alisadinha, dança o molde um pouquinho e desenforma pelo pezinho, tá bom? Aqui vocês já sabem, né, quem me acompanha aqui, eu gosto de dar aquela alisada para deixar o corpinho bem redondinho. Também faço as marcações da atrás da perninha e corto o pescoço. Eu já tenho esse costume, eu prefiro cortar o pescocinho e colocar o pescoço mole depois na hora de montar a peça. Tá bom? Esse é o meu jeito, você pode deixar aí com o pescocinho, caso para você já tenha esse costume. Dou uma alisadinha aqui no pezinho para levar esse calcanhar mais para trás, porque ela vai estar descalça, né? E a gente vai dando aquela ajeitadinha no molde. Utilizamos o molde, a ferramenta, para facilitar, para acelerar a nossa produção e para padronizar a nossa peça, mas a gente precisa fazer aquele carinho na peça para ela ficar um trabalho bem bonitinho, com um acabamento cheio de carinho, tá bom? Então, marca o calcanhar, marca o joelhinho na parte de trás, dá aquela ajeitadinha para que ela fique em pezinha, tá bom? E aqui eu vou seguir mais ou menos esse modelinho, tá vendo? Ela vai estar vestida de havaiana em uma posição de dança. Então, eu vou colocar aqui na pose que eu escolhi, marco um pouquinho aqui o meu pezinho para ele ficar dobradinho para trás. E o tronco também eu vou jogar um pouquinho para trás, pra gente dar movimento para essa bonequinha, tá bom? Então, eu jogo ali a perninha, ajeito ali o joelhinho na pontinha do pé, de um dos pés, né? E vou ajeitando até que ela fique aí do jeitinho que eu quero. Dei uma marcaçãozinha aqui só para o tronco ele dobrar melhor para trás, para ficar um movimento bem bonitinho.
Para que essa bonequinha, esse corpinho, ele não perca esse formato que eu quero, eu vou colocar aqui um palitinho de dente e vou colocar em pé aqui num isopor, né? E vou colocar alguns palitinhos para esse corpinho se manter em pé e segurar essa pose que eu quero. Então, você coloca aí palitinhos em volta para que ele fique bem nessa posição, tá? Já vamos para a cabeça, preencher toda a cavidade e vou aqui colocar também a outra metade daquela bolinha de 25 milímetros, tá bom? Lembrando que a parte reta eu coloco para baixo e a parte que tá ovalada eu deixo para cima, que vai ser o crânio da nossa cabecinha. Dá uma ajeitadinha. Aqui, como ela vai ter o cabelinho, tira então todo o excesso de massa atrás. A gente dá aquela alisadinha e aquele carinho na nossa peça. Aqui eu dou uma marcação, faço uma marcação aonde eu vou colocar os olhinhos, porque a boquinha dela eu quero fazer uma boquinha um pouquinho aberta, pra gente fazer parecida ali com a Lilo. Então, eu uso essa esteca modeladora, que ela tem um formato de boquinha, que a gente, quando abre, já fica um formatozinho. Agora, a gente já vai colocar o olhinho. Vou utilizar esse olhinho também lá do site da Fabi, vou deixar tudo aqui na descrição, tá bom? Qual foi o olhinho que eu usei. E como eu quero ela em movimento de dança, eu vou colocar então os olhinhos olhando para o mesmo lado. Então eu não vou pegar o par do olhinho, eu vou pegar um de cada par para que ela fique olhando para o ladinho, tá bom? A cabecinha dela vai estar inclinada para o ladinho e ela vai estar olhando para o ladinho. Aqui a gente também já coloca a orelhinha, uma bolinha bem pequenininha, que você encaixa ali, já faz a orelhinha. A minha xepa que eu deixei na minha estufa ali novamente para secar, agora eu já consigo pintar a boquinha dela, os detalhes da boquinha dela. Faço ali acompanhando o desenho do personagem, né? Com um pincelzinho fininho. E já tiro aqui também os bracinhos do meu Stitch. Tiro os dois bracinhos dele pra gente colocar ali segurando a chipinha, né? E dar aquela ajeitadinha, aquela alisadinha pra gente já colar os nossos bracinhos no Stitch e a nossa xepa, tá bom? Aqui, como ele vai estar segurando, então eu dou um leve movimento, fazer um bracinho mais ou menos arqueado, para que ele segure a xepa bem direitinho, tá? Eu vou colar primeiro a xepa no corpinho, dou uma olhadinha ali na posição para que ela não atrapalhe a minha cabeça de entrar, né? Se precisar, você tira ali um excessozinho atrás com a tesoura para facilitar. E eu vou colar com cola branca. E aqui, como eu quero dar sequência no vídeo, então eu vou colocar também a instantânea. Mas você, com um tempinho, você pode pôr só a cola branca, tá bom? Colei ali a minha xepa e já coloco o bracinho arqueado. Passo também um pouquinho de cola branca e ponho um pouquinho de instantânea para acelerar aqui o meu processo. Caso você faça essa misturinha, coloque bem pouco da cola instantânea, porque ela, junto com a cola branca, ela tende a ficar esbranquiçada, né? Então, você coloca bem pouquinho e tá prontinho o nosso bracinho. Aqui eu vou colocar o arame no corpinho. Eu já medi ali mais ou menos o tamanho desse arame, tá? Que ele fica ideal na minha cabecinha. Coloco um pouquinho da cola branca com um pouquinho da instantânea
e colo a cabecinha do meu Stitch um pouquinho inclinada para o lado levemente. Já vou colocar também o narizinho. Essa cabecinha também já deu uma ressecada, tá? Pra gente tá colocando esse narizinho. Deixa dar uma ressecadinha nessa cabeça antes de encaixar o narizinho. E aí o narizinho eu coloquei com o azul um pouquinho mais escuro do que os demais para destacar. No lugar ali centralizado onde vai ficar o narizinho, olha como já tá ficando fofo, muito lindo. E aqui nós já vamos pra orelha. A melhor forma que eu achei aqui para você fazer também a orelha é colocar um pedacinho de massinha rosa, já um pouco achatada, no centro dessa orelhinha, tá? Aqui eu usei 1,8 gramas de massinha rosa, tá? Passa um pouquinho de cola branca diluída e aí você vem com a massinha azul para fazer a orelha. Dá uma achatadinha para facilitar. E aí você põe com cuidado para que aquela massa rosa ela não saia do lugar, tá bom? Foi a melhor forma que eu achei para fazer com a divisão de cores, mas você pode também fazer tudo no azul e pintar depois ou passar um giz pastel, tá bom? Aí eu já fiz aqui a outra. A gente dá uma apertadinha e uma arqueada nela, tanto pro lado quanto para trás, tá bom? E aí aqui você pode colocar a orelhinha para baixo ou para cima. Aqui no meu caso, eu vou colocar para cima, porque tem a ver mais aqui com o meu projeto, tá bom? Dá aquela arqueada na orelha, tanto pro lado quanto para trás, para dar movimento para essa orelha parecendo com o personagem, tá bom? Antes de você encaixar as orelhinhas, coloca ali aquele cabelinho, aquela franjinha que ele tem, né? Que são 2 coxinhas. Aí você cola aqui bem na testinha, não põe lá em cima na cabeça, não. Põe mais na testinha, né? Lá em cima na cabeça seria uma galinha. Você vai pôr na testinha e passa a cola pra gente tá colando essa orelha mais embaixo. Ela vai pegar na divisão das 2 cores, tá? E aí você cola bem direitinho ali na lateral, passa uma colinha onde não teve colinha para ficar bem coladinho, jogando um pouquinho pro lado essa orelhinha. E lá em cima, além de jogar pro lado, ela não fica totalmente para frente, né? Você coloca ela pro lado e lá em cima ela também ainda vai para trás, que é para dar o movimento que o personagem tem, tá bom? O nosso corpinho já secou de um dia pro outro, tá? Aqui eu vou colocar um palitinho no pescoço para facilitar aqui da gente manusear esse corpinho e eu vou introduzir um arame nessa minha perna que tá reta para dar estrutura aí para esse corpinho. Afunda bem esse arame porque ela vai estar descalça, senão esse arame vaza e aí ela solta da peça. Então introduz bem mesmo esse arame na perninha. E eu vou utilizar essa imagem aqui também como referência. Então ela vai estar com um topzinho vermelho, que eu vou abrir aí uma massinha, um rolinho, né? Fazendo aquela tirinha que a gente já tem o costume de fazer para fazer os bustiezinhos, né? Aquela blusinha bem pequenininha, ou topzinho. Para a sainha dela eu vou usar um verde claro, vai ser aquela sainha havaiana, né? Então eu abro a massinha, uma massinha fina para ficar bem delicadinho, não deixa uma massa grossa, faz uma massa mais fina. E ali eu vou medir na cinturinha dela o tamanho dessa sainha. Uma sainha mais cintura baixa, tá? E ali eu marco com a régua só para eu seguir uma linha reta com a minha carretilha. E aqui eu venho com a tesourinha e vou fazendo os cortes
para fazer aquela sainha de havaiana. E fazem em todo o comprimento, tá bom? Deixa essa sainha dar uma leve ressecada ali. A gente vai fazer uma cobrinha bem fininha para fazer uma graça aqui na perninha dela, que é um raminho de folha que ela tem na perninha. Então a gente faz essa gracinha antes de colocar a saia, tá? Passei a cola branca e a gente coloca a saia de cintura baixa para ficar mostrando a barriguinha dela. Dá uma apertadinha para não ficar uma sainha tão justa e rasgar, tá bom? Então deixa ela mais frouxinha. Corta o excesso e dá aquela ajeitadinha também ali na parte de baixo. Dá um leve volume para não ficar tão estático, né? O biscuit todo para baixo. E agora a gente já faz os bracinhos, que já vem também no moldezinho, tá? O moldezinho Love, ele já vem com o corpinho, o bracinho e um sapatinho. Então, a gente tira aqui os bracinhos, dá aquela alisadinha para ficar bem gordinho. Ele já sai bem gordinho, é só mesmo uma alisada na lateral para arredondar esse bracinho, tá? E ali eu marco o pulso com uma estequinha fina e faço a marcação do polegar com uma tesourinha. As minhas bonequinhas eu marco somente o polegar, eu não marco todos os dedinhos, tá bom? Então, você corta ali só o polegar, faz aquele cortezinho em L, né? Ou em número 1, que fica melhor. Marca também o cotovelo dela também, tá? Eu já fiz os 2 bracinhos. Já tinha deixado um mais ou menos aqui em andamento. E aí eu vou dar a forma desse bracinho pra gente fazer naquele modelinho que a gente separou. Um dos bracinhos, ele tá com o cotovelo dobradinho. E o outro tá o bracinho reto, tá bom? Então, você olha aí como que você quer esse bracinho e vai olhando a imagem para você fazer parecido. Aqui eu passo uma colinha instantânea pra gente colar na lateral desse corpinho. E aí, coloquei cola branca com instantânea, tá? Pra gente seguir o vídeo aqui. Então, eu coloquei instantânea pra acelerar. E o outro, eu ponho ele retinho, pra ela estar na posição de dança. Olha como que ficou gracinha. Já vamos fazer aqui o nosso cílios e a nossa sobrancelha, sempre com o pincel bem fininho e uma tinta mais aguadinha. Eu gosto de utilizar o marrom escuro, eu não utilizo o preto, eu acho que fica carregado. Mas dentro da boquinha eu vou utilizar o preto, porém fosco, tá bom? Tinta preta acrílica também. Não é o ideal você usar aqui para essa pintura nem a de madeira, que é aquela PVA, porque ela pode soltar, sabe? Então eu uso acrílica. E dentro dessa boquinha eu vou pegar uma bolinha bem pequenininha na cor rosa, bem pequenininha mesmo. Vou colocar ali dentro e vou marcar com essa esteca que tem essa pontinha curva, tá bom? Que vai ser como se fosse uma linguinha, só que uma língua interna dentro da boquinha dela, tá? Coloco ali o arame. Eu também já medi aqui o tamanho do arame para não varar o meu corpinho. E agora eu coloco o pescoço naquele orifício que eu já deixei pronto do meu corpinho, tá? Pego uma coxinha comprida, passo cola lá dentro do meu orifício, coloco essa coxinha com a ponta fina para baixo, corto com a tesoura o tamanho que eu quero, deixando ali o pescocinho retinho. E com a cola branca eu coloco um pouquinho da instantânea dentro do buraquinho onde está o arame e já coloco no meu corpinho
levando em consideração a pose que eu escolhi para minha bonequinha, tá? Como ela está olhando para o lado e com a cabecinha jogada para o lado, a gente faz nesse modelinho. Minha bonequinha já secou de um dia para o outro e agora eu vou colocar o cabelinho dela, que eu vou utilizar uma massa de marrom, cor marrom bem escura, tá? Corto ali o meu cabelinho, vou medindo mais ou menos para eu ver o tamanho que eu quero, né? A minha bonequinha, ela tem o cabelo grande, comprido, e com a carretilha eu marco os fios do meio para baixo, tá bom? Do outro lado eu ponho um pouquinho também, mas eu deixo mais do lado que vai aparecer. Se a sua massa ela aumentar, você corta mais um pouquinho. Aí eu passo uma colinha mais ralinha na cabecinha e já colo esse cabelinho, jogando ali bem atrás da orelha. E lá em cima eu corto o excesso com a tesoura. Tá bom? Dá aquela alisadinha, aquela ajeitadinha, pra gente fazer aí então depois a franjinha e o movimento do nosso cabelinho, tá? Aqui nessa lateral, aí eu parto o cabelinho dela de lado, tá? Faço a marcação dos fios, fazendo a união tanto dos fios que já estavam marcados com a carretilha, né? Seguindo ali para ficar bem bonitinho, né? Bem harmonioso. E agora sim, esse cabelinho aqui da lateral eu corto um pouquinho só para jogar em cima do bracinho dela, para dar um movimento, sabe? E do outro lado também, pra gente dar um movimentozinho para esse cabelinho, sabe? Agora a gente já vai colocar a franjinha, né, na nossa bonequinha. Aqui eu vou fazer 3 coxinhas pequenas com tamanhos diferentes. E aí eu vou marcar com a minha estequinha de gravata os fios nessas 3 franjinhas. E já vou colar, eu vou primeiro colocar a coxinha maior desse ladinho aqui e vou decrescendo, sabe? Vou colocar a outra e depois eu vou colocar a menorzinha. E ali eu dou uma ajeitadinha também com a minha esteca gravata para ficar bem fixo nessa cabecinha, tá bom? Marco ali o fiozinho caso eu tenha atrapalhado um pouquinho. Do outro lado eu vou fazer mais uma, só que um pouquinho menor. Marco também os fiozinhos. A pontinha a gente sempre tira para ficar uma pontinha bem fininha, né? E vou colocar jogando pro outro lado essa franjinha. Olha só como que fica fofo. Marco ali novamente com a esteca o cabelinho dela que tá de lado. Tá vendo? E agora aqui eu vou colocar um fiozinho de cada lado, só pra gente dar um movimento e tampar alguma imperfeição que possa ter ficado ali entre a cabecinha e a franja, tá bom? Então, agora aqui você usa a sua criatividade e você vai colocando fiozinhos em cada vão que tiver ficado no seu cabelinho, tá? Faz um movimento no fiozinho ali na ponta, para não ficar aquele cabelo reto, estático, né? Sem movimento, mas vai dando aí um movimento no seu cabelinho. Joga em cima do bracinho dela e deixa bem bonitinho. Coloco também do outro lado esse fiozinho também. Um fiozinho mais fino, marca com a estequinha. É aquele carinho, sabe? Você olhando ali o que vai ser necessário mesmo. Aqui no meu caso bastou apenas um de cada lado para já ficar bem fofinho, sabe? Eu passo ali a cola
e passa um pouquinho de água também, porque se essa cola ficar aqui, quando o seu biscuit secar, vai ficar um cabelo brilhoso, porque essa cola vai ficar brilhosa, né? Então, passa uma água para tirar, tá bom? Vai ajeitando aí da forma que você achar que é necessário, tá? Se precisar, passa mais uma colinha na pontinha e tira todo o excesso de cola, tá bom? Aqui, ela vai estar com um arco de flores, então eu marco com uma esteca roliça o lugar onde eu quero que esse arco de flores vá. Eu tinha colocado aqui umas folhas verde, mas depois eu tirei tudo para colocar realmente as flores, que eu não gostei das folhas. Então, eu vou colocar somente as flores. Eu utilizei aquele molde ali, olha, de passarinho. Tem uma florzinha que é linda, ela parece muito com o hibisco. Vou deixar na descrição aqui o nome desse moldezinho. Eu achei linda essa florzinha, bem parecida com o hibisco. Tirei as florzinhas, dou aquele movimento e já vou colando ali onde eu já passei a colinha, tá? Coloquei, afundo com uma estequinha fininha, sempre dando movimento e colocando bem próximo uma da outra, porque a flor de hibisco, ela é uma flor mais côncava, seria esse o nome, né? Então, eu coloco bem próximo. E depois eu deixei dar uma ressecadinha na minha estufa para fazer esse sombreado, tá? Não é o ideal fazer com a massa mole, porque senão pode manchar e borrar tudo. Então, deixa dar aí uma leve ressecada para você fazer esse sombreado. Já passa o blushzinho e a nossa bonequinha já tá pronta, linda, que ela ficou. E olha como ficou a nossa peça final, que é a nossa torre de doces, no tema do Stitch. Ficou uma peça linda, uma peça grande. Tenho certeza que as suas clientes vão amar. Façam, produzam, apresente para cliente de vocês, que eu tenho certeza que vai ser sucesso. Não esquece de deixar seu like no vídeo, me contar aqui nos comentários se você gostou dessa peça. E nós nos vemos na próxima aula. Até mais!